Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo aí numa janela pequenininha, porque eu vou dar uma aula mais teórica hoje, porque várias pessoas pediram isso ontem. Então, vamos tirar da frente o conteúdo? Para a gente poder entrar e pensar mais em projetos práticos, em coisas que vocês querem fazer. Eu acho que tem algumas pessoas ontem que colocaram vontade, né, de pesquisar para fazer produtos editoriais na área de gastronomia, centro da cidade, vários outros, né, agências, vários outros tipos de mídias, né? Então, a gente pode falar um pouco da teoria hoje e aí, a partir de amanhã, a gente conversa um pouquinho depois do intervalo e vamos tentar dividir grupos para as pessoas fazerem as atividades na prática. Talvez vocês tenham que fazer alguma coisa na rua, de entrevistar alguma pessoa e tal, para a gente poder fazer acontecer, tá bem? Vamos dar mais uns minutinhos para todo mundo chegar e aí a gente já começa, tá bom? Alguém conseguiu pensar em algum usuário que gostaria de entrevistar para buscar algum projeto, algum produto que quer fazer? Alguém conseguiu pensar em um perfil de pessoa para entrevistar? De ontem para hoje? Teve alguma ideia, algum insight? Como é que vocês sentiram a aula? Tá me ouvindo? Tô. Primeiramente, boa tarde. Eu falo da cidade de Teresina, no Piauí. Boa tarde, bem-vindo. E assim, eu faço comunicação social, agora estou no curso. E pensei, sim, agora que estamos no período de pandemia, né? Pensei em entrevistar alguns profissionais da educação. A gente não pode ter contato, mas eu estou tendo contato com alguns colegas de trabalho da educação básica. Tá. E aí surgem várias
pautas a serem discutidas agora nesse período. Legal. Então, vamos pensar depois, quando a gente fala assim, quero entrevistar um usuário de educação, obviamente esse tema é bastante amplo, né? Então, a gente vai ver hoje como é que a gente escolhe o tipo de pessoa que a gente vai entrevistar para fazer uma entrevista qualitativa, seja para fazer um projeto novo, ou um produto, ou um serviço, ou até melhorar alguma coisa que vocês já fazem. Por exemplo, se vocês dão aula, vocês podem colher esse feedback de uma maneira mais aprofundada para, então, melhorar esse processo. Queria pedir feedback sobre quantas pessoas temos na sala. 59 já? Ótimo. Então, acho que eu vou começando. Para quem não estava aqui ontem, porque eu vi que tem 9 pessoas a mais, sejam bem-vindos. Meu nome é Adriana Garcia, eu sou jornalista de formação, mas nos últimos 7 anos virei designer estratégica, focada em fazer workshops de design sprints e trazer essa metodologia de startups para dentro da área de comunicação, mas também atendo clientes de outras áreas, como educação, saúde, até petroquímica já atendi, porque essa metodologia, na verdade, ela serve para qualquer área, para qualquer coisa, né? Ela é o início de um processo qualitativo de descoberta que as startups usam para poderem fazer testes rápidos antes de entrarem na produção, tá bem? Eu não sei se a aula passada que foi gravada pode ser disponibilizada para quem perdeu. Acho que o Irã pode responder depois do IDP sobre isso, vocês podem me perguntar. E hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho mais teórica, porque a gente tem vários tipos de usuários nesse grupo, né? Pelo que a gente identificou ontem, né? Vocês me corrijam se eu perdi algum perfil, mas a gente tem alguns jornalistas empreendedores, alguns estudantes de jornalismo, pessoas que estão querendo empreender, pessoas que estão procurando ter um projeto, que querem ter ideias, né? E outras pessoas que querem se atualizar e entender mais sobre a técnica, isso todos, né? Mas a bibliografia, ter um embasamento melhor para usar a técnica, né? Então, ontem eu dei um contexto mais histórico sobre como que são esses processos que geraram as metodologias ágeis das startups, né? Esse contexto da inovação, da revolução informacional, e que deságua, então, nessas metodologias que começam com os design thinking, o design sprint, o design de serviço, que são as pesquisas qualitativas de descoberta de necessidades no usuário, para então depois entrar em uma linha de produção que é bastante até complexa dentro do digital. Não é um processo simples, fácil, né? Eu acho que tem muitos jornalistas que acreditam que fazer digital é simples. Poderia ter sido simples alguns anos atrás, mas hoje, para você ter realmente uma plataforma própria de produção de serviço e de conteúdo, você precisa dominar várias disciplinas, né? Então, de um modelo no qual você tinha um emissor e uma distribuição a vários, você tem várias pessoas conversando nas plataformas, e aí você tem que usar de vários métodos, né, dos quais o marketing digital é um deles, mas não é o único, para você, então, fazer o seu conteúdo navegar, para o seu conteúdo ter uma jornada, para ele viajar e chegar a quem ele tem que chegar. E aí, antes disso, né, a gente tem que planejar. Então, eu vejo muito assim, o Design Thinking, ele faz parte do que seria a pauta, mas ele também é inteligência, porque ele pega dados para se informar. Então, a parte de estratégia é o início do projeto e é o início que usa o Design Thinking. Depois de você definir estratégia, você vai para uma área de produção, onde você tem várias disciplinas, inclusive a estratégia de distribuição. E aí, finalmente, você tem que analisar em tempo real tudo isso para decidir quais são os próximos passos, né? E aí isso implica dois movimentos, né? Um que é você pegar o que vem de dados, analisar e retroalimentar a estratégia em tempo real,
porque é o tal da business intelligence, é isso que os dados permitem, você informar a sua pauta, você informar a sua cobertura, e você tem, por outro lado, dentro, acoplado ali à distribuição, uma estratégia de compra de mídia ou de growth hacking, como as startups chamam. Alguém sabe o que é growth hacking e gostaria de compartilhar aqui com todos? Aí o pessoal da Infomoney, o pessoal que já está trabalhando com o produto. O que é o growth hacking? Crescimento. Então, João Batista, eu não sei se dá para recuperar. Eu vou perguntar para o pessoal aqui do IDP se pode compartilhar a aula de ontem ou não, tá? Então, assim, tá, crescimento. Como é que é esse crescimento? É um crescimento que é hackeado. Então, ou seja, é tudo que você pode fazer para o seu conteúdo viajar sem gastar dinheiro, tá? E para você crescer rápido, tá? É isso mesmo. Então, como eu falei ontem, né, que as startups, elas têm que ter escala, elas precisam escalar rápido para poder ficar na cabeça das pessoas a marca, elas têm que ter essas estratégias variadas, né? Então, aí, olha, o relacionamento do IDP diz que as aulas ficarão disponíveis na plataforma do Canvas após a conclusão do curso. Então, fiquem tranquilos que vai estar tudo disponível para vocês no final. Então, o Growth Hacking, ele é parte dessa estratégia de distribuição, né? Ele tem que estar mapeado, e aí você vai usar tudo que você puder para promover, você pode usar desde assessoria de imprensa, você pode fazer relatório, você pode usar todas as mídias sociais, comprar mídia, fazer campanha, enfim, funil de conversão, tudo o que tiver disponível, eventos, para então você fazer o conteúdo chegar às pessoas com o menor gasto, né? Com o menor gasto possível. Então, vamos lá. Agora acho que já chegou todo mundo. Então, vamos lá. O que é a tal da inovação e do design thinking como uma ferramenta ágil, né? Então, por que a gente está aqui nesse curso, né? A gente está aqui para pensar inovação em comunicação, para pensar no usuário, para exercitar a criatividade e para criar novos produtos e serviços. Por que não? Tem 10 aulas, acho que dá para vocês navegarem bastante para criar, então, essa mentalidade, né? É uma mentalidade startup que a gente quer que vocês tenham. E aí, quando a gente fala de inovação, é importante, porque as palavras, elas perdem um pouco a base quando todo mundo usa, né? Então, a inovação, ela tem duas características, né? Como é que ela pode ocorrer? Ela pode ser uma inovação incremental, ou seja, que você pega um produto e você vai melhorando aspectos desse produto para que ele, então, sirva melhor a quem ele tem que servir, né? Especialmente o produto digital. E você tem a inovação radical, ou disruptiva, né? Que também é uma palavra muito da moda, que é um novo modelo que vem para o mercado e que muda para sempre o que veio antes. Não quer dizer que anule, mas acaba dominando o mercado de uma maneira muito mais forte. Então, quem pode me dar exemplo de uma inovação disruptiva, um modelo de startup disruptivo? Airbnb. Então, por exemplo, o mercado de hospitalidade era um antes do Airbnb, é outro depois do Airbnb, com as consequências positivas e negativas, né? Do tipo, o centro das cidades históricas turísticas ficarem mais caros, os habitantes serem levados para outras áreas, porque não podem pagar os aluguéis, que ficaram caros, mas, ao mesmo tempo, você teve uma coisa de turismo massivo, aumentando e levando mais pessoas a viajar. Então, todas essas coisas geram mudanças estruturais dentro dos mercados, né? E a característica do Uber, né, como várias estão sendo citadas aqui, é que você... nessa revolução informacional, essa mudança de modelo de negócio disruptivo, ela é feita mediada pela tecnologia,
tá? Então, mercado financeiro, óbvio, tem outras áreas que estão começando a ser afetadas agora. Então, por exemplo, fintechs é uma área que está sendo muito afetada, área de educação, área de seguros, enfim, área de mobilidade. Todas as indústrias estão lidando com isso, né? Então, por exemplo, um exemplo prático e clássico de inovação disruptiva Orama, né? É verdade, Ora é a bolachinha, né, Sidney? É a Kodak, né? Que tinha a câmera de fotos com o rolo de filme, criou a máquina digital e depois não percebeu essa vantagem, queria continuar vendendo os tais rolinhos e acabou perdendo aí o bonde da história, né? Então, hoje até está na moda coisa de polaroids, de imprimir, mas o fato é que a Kodak perdeu um mercado brutal por conta de uma inovação que ela mesma tinha feito, que era disruptiva. Um outro caso de inovação geral, assim, para vocês terem uma ideia de inovação disruptiva, que faz parte da literatura de negócios, um diretor importante da Coca-Cola chegou numa reunião, uns anos atrás, e disse na reunião: eu acho que Coca-Cola faz muito mal para a saúde e eu acho que a gente tem que começar a vender outras coisas, como água e sucos. E todo mundo achou aquilo um absurdo, o cara saiu, enfim. Logo depois ele foi contratado pela Pepsi e criou toda uma divisão de águas e sucos. E isso virou uma grande tendência de mercado, que obviamente depois a Coca-Cola correu atrás. Então, são essas pessoas que conseguem detectar essas necessidades, esses desejos, essas tendências antes, que podem, então, criar rapidamente esses mercados. E aí você me pergunta assim, mas então é só ter uma ideia maravilhosa? Não, as ideias estão sempre navegando ao mesmo tempo, né? Tem sempre um mar de ideias ao mesmo tempo por aí. Porém, ganha quem consegue realizar a ideia mais rápido e melhor. Ou seja, o Facebook, quando nasceu, tinha vários outros Facebooks por ali. Então, eu acho que o que acontece é que tem uma oportunidade e alguém consegue realizar aquela ideia, as ideias estão sendo tentadas e testadas ao mesmo tempo, alguém consegue realizar e consegue encontrar tração, que é o que qualquer startup precisa encontrar no mercado, que é a resposta do público em relação àquilo que você criou, tá? Não sei, com o Bradesco, esses bancões estão realmente numa situação delicada agora, né? Eles são a bola da vez. Então, eu tenho aqui um vídeo de um livro que eu acho bem legal, de um autor que eu gosto, que é o Steven Johnson. Ele escreveu um livro chamado A Cultura da Interface, que é muito bacana, bem antigo, dos anos 90, acho. E ele fez esse vídeo a partir de um livro que se chama De Onde Vêm as Boas Ideias. E ele explica de uma maneira bem didática o processo de inovação. Então, vamos ver aqui. Todo mundo está vendo direitinho? Vou colocar para cá. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados.
Mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido, mais do que tudo, o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. Ok. Opa. Vamos lá. Voltou? Ok, então eu vou ver aqui, tem um comentário no chat. Tá. Ok, se tem alguém com o microfone ligado, eu tô aqui. Não sei se tem mais alguém. Então, é um pouco isso, assim, eu gosto desse vídeo porque ele resume bem, assim, o lado bom, o lado ruim, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e vocês conseguem ter uma ideia de um contexto maior sobre o que é o cenário de inovação, não é? Ok, então, dentro desse cenário, o que é o Design Thinking? Então, é um método usado por startups e pelas empresas de tecnologia mais inovadoras do mundo para solucionar problemas e criar produtos e serviços que atendam a necessidades humanas de forma colaborativa e criativa. Criativa eu falo por quê? Porque o processo de design, ele estimula esse caldo criativo que a gente um pouco adormece no processo educativo tradicional, né? Se vocês pensarem em crianças na escola, até a 3ª série, elas são agitadas, elas gostam de falar, elas não têm vergonha, ou tem, mas são poucas, mas tem aquela coisa de eu quero participar, eu quero falar, eu quero desenhar, eu quero dançar, eu quero brincar. E depois isso vai cedendo à mente racional, e aí a gente vai deixando de lado esses outros aspectos mais criativos. Mas, na verdade, você pode sempre praticar e estimular esses aspectos, porque nós todos temos criatividade. A criatividade, eu acredito que pode e deve ser ensinada, né? E você faz isso com vários exercícios, né? Eu falo que sempre a criatividade é como amassar um pão. Você sempre pode ficar lá e trabalhar e ela sempre vai dar retorno. Então, vamos pensar um pouco o que é isso. E para você pensar nessa atitude, nessa mentalidade que o design te traz, eu gosto muito dessa frase que está na entrada da Escola de Design da Universidade de Stanford, na Califórnia, que é um dos berços aí das startups dos anos 60, que é: nada é um erro, não tem vitória
e não tem fracasso. A única coisa que existe é o fazer. Então, essa é a atitude que o design traz. É a atitude de mão na massa, é o que se fala da cocriação, de você fazer as coisas com o usuário que você quer atender, é você, então, se despir daqueles pudores que eu falei ontem, né, no caso da área de comunicação, que tem aqui esse entrave, né, com erro. O erro é uma coisa difícil para o jornalista, assim como em várias outras profissões, o erro é um grande problema, como para médicos, como para advogados, enfim. A questão de você tentar seguir um método, protocolo, né, para ser o mais correto possível, é uma coisa que pesa. E na inovação você não pode ter esse peso. E a escola de design traz muito essa atitude. E aí eu queria convidar vocês, esses próximos dias, a tentarem se despir, para deixarem as ideias virem sem julgá-las, né, para que elas possam, então, levar vocês a lugares diferentes, a conclusões diferentes, né? Então, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, a missão da Escola de Design Stanford, que é uma das mais famosas do mundo, que foi criada pelo um dos caras que criou foi o David Kelley, que é da IDEO, que é uma das principais casas de design de ideação estratégico do mundo. E eles escreveram o manifesto da Escola de Design, um guardanapo, que é para ter essa ideia de transitório, de improvisado, de não precisa estar certo, não precisa estar bonito, não precisa estar perfeito para entrar em produção, tá bom? Então, tá bom. E aí, assim, eu tô vendo aqui os chats, por isso quero ver se tem algum comentário que tem a ver com o que eu tô falando. Então, o que é a intenção? Criar a melhor escola de design do mundo, preparar futuros inovadores, né, para pensamento e design, inspirar times multidisciplinares, isso é muito importante, porque uma vez eu fui numa redação grande e me disseram, temos um time de inovação, você não quer vir aqui contar o que é esse negócio de design que você está fazendo? Aí eu fui lá, e aí eu perguntei, quantos jornalistas tem no grupo? Tem 20 pessoas. Eu falei, tá, quantos são jornalistas? Todos. Então, eu disse, bom, obrigada, eu vou sair, porque não é esse conceito de inovação. O conceito de inovação tem que ter inteligências múltiplas, trabalhando no mesmo grupo, para que o resultado seja interessante, para que você tenha essa colisão criativa. Então, isso tem a ver com a tal da colaboração radical, que é um espaço mais horizontalizado, não tão hierárquico, onde as pessoas são livres para expressarem o que elas pensam e deixarem esse caldo criativo vir à tona, tá? E aí, outra coisa que é muito importante dentro do ambiente digital, de startup, que tem a ver com inovação, é você pensar em projetos grandes, né? É um pouco aquela coisa, para que você vai colocar seu esforço numa coisa pequena se você pode fazer uma coisa grande? Se você falhar, você vai ter aprendido numa proporção incomensuravelmente maior. Então, por que não tentar uma coisa grande? E aí, pensando no método das startups, onde o conteúdo é sempre replicável, né? As contas, os serviços, para que você possa ganhar escala rápido. Então, resumindo, a mentalidade startup é colaborar, fazer rápido, falhar rápido, testar com o usuário, ou seja, seu cliente, e recomeçar os testes gastando muito pouco dinheiro, ok? Então, o processo é formado por 5 etapas: empatia, definição, ideação, prototipação e teste, né? A ideia aqui é sair com algo concreto na mão, ou seja, o que vocês podem esperar sair daqui, dentro desse processo que a gente vai viver? Talvez com um protótipo de baixa resolução. O que pode ser um protótipo? Muitas coisas. Vai depender do seu usuário, vai depender do que você quer testar, né? E como você vai conduzir esse processo de pesquisa. Porque, na verdade, Posso até compartilhar, tá bom, Igor? Mas seria legal vocês fazerem anotações das coisas que mais chamaram a atenção, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou explicar cada uma dessas coisas em detalhe
E vocês podem perceber pelo desenho que tem no esquema, no framework, que elas têm formato de diamante. E isso tem uma razão de ser. Porque cada processo, cada etapa do processo, ela busca criar um pensamento convergente ou divergente. Convergente é um momento mais focado, divergente é um momento assim de planar, de deixar as ideias soltas, de não ter uma coisa do não, da repressão, não, isso não vai dar certo, não tem dinheiro, não tem tempo, isso é uma viagem, não ter essas travas, que é o que geralmente impedem as empresas de inovar, porque elas não se permitem pensar de uma maneira diferente, de fazer as coisas de um jeito diferente. Então, a empatia é a primeira etapa e ela é se colocar no lugar do outro, né? Como se faz isso em design? Você vai ter um momento de observação, de entrevista e de interpretação. E você tem que construir uma confiança com esse usuário que você vai entrevistar, porque como eu falei ontem, design é um processo de investigação qualitativo. Ele pode ter até uns momentos quantitativos que confirmem a hipótese, mas ele é basicamente um processo qualitativo, né? E quando você vai fazer essa entrevista, você tem que ser muito aberto e dizer, estamos pesquisando a necessidade das pessoas a respeito de corridas, maratonas, sei lá, ou comida vegana, ou, sei lá, um tipo de fruta nova, ou uma newsletter, por exemplo. E aí, o que você quer saber nessa entrevista? Lembra que eu falei ontem uma coisa sobre a pirâmide invertida do jornalismo e a pergunta mais importante de design. Vocês lembram qual é a pergunta mais importante do designer quando ele vai a campo tentar criar essa empatia com o usuário? Pelo chat. Vocês estão sentindo barulho de fundo? Vocês me avisam, tá? Senão eu vou fechar uma porta aqui. O porquê, isso, Adriana Brum, não sei se é Adriana ou Adriane, o porquê, tá? Então, o porquê é a coisa mais... Tá bom, tá ótimo, se incomodar, vocês avisem, tá? Essa é a vida pandêmica. Então, assim, o porquê, ele é importante porque ele traz o quê? As motivações daquela pessoa. Isso significa o quê? Que você vai procurar saber o que as pessoas estão fazendo na vida, né? Como elas estão fazendo aquilo e por que elas estão fazendo isso dessa forma, né? E aí você vai confiar nos seus insights, na sua percepção subjetiva sobre o que isso significa. Você vai interpretar. E isso é uma coisa bem diferente do jornalismo, tá? Porque, embora haja aspectos criativos no jornalismo, o jornalista ele não se permite dar esses saltos, confiar ele sabe, obviamente, dos seus filtros, todo mundo tem filtros, né? Tá bom. Me dá um minutinho, então. João, você podia fechar a porta da cozinha, por favor? Obrigada. Desculpa. Então, assim... Obrigada. Então, assim, o que acontece? As pessoas, elas precisam deixar claro para você por que elas estão fazendo aquilo, senão você não vai conseguir. Você vai ter que usar um pouco da sua subjetividade para interpretar, e tudo bem, desde que você esteja consciente de que você está fazendo uma interpretação. E o que acontece nessas visitas, nessas observações, nessa pesquisa de campo que vem muito da etnografia? Você vai anotar, obviamente, as declarações da pessoa, isso é muito próximo do jornalismo, porém, você vai anotar o que você observa também. Então, os gestos da pessoa, a emoção que ela evoca ao falar de alguma coisa, ao contar alguma história, tudo isso é informação que o designer tem que captar. Por isso que eu gosto bastante de trabalhar em duplas, porque aí uma pessoa, todo mundo pode perguntar, mas uma pessoa pode anotar o que ela observa, se ela é mais observadora, e a outra pessoa pode anotar as aspas ou gravar as aspas. Mas, obviamente, que o gravador tem aquele problema, né? Às vezes as pessoas se sentem incômodas, se elas não têm um hábito de dar entrevista, elas podem se sentir ali incomodadas com aquele objeto. Então,
Para preparar essa entrevista, você, obviamente, faz uma lista de perguntas no seu time ligadas a esse desafio proposto que você quer solucionar ou a área que você quer investigar, e você pensa nesse usuário que você já selecionou. Aí você identifica áreas da entrevista que você quer fazer e explorar. E aí a entrevista, ela chega, você se apresenta, como qualquer jornalista faz, mas o designer, ele vai ter que dizer qual é a intenção dele, né? No caso do jornalista, ele fala, eu tenho uma pauta, essa pauta é assim. Muitas vezes as pessoas, se elas estão acostumadas a trabalhar com jornalistas, elas entendem. Outras vezes, se você vai a campo e você fala com pessoas que não dão entrevista, elas nem sabem o que é a tal da pauta, né? Mas você explica o que você vai fazer, você vai deixar clara qual é a sua intenção. Olha, nós estamos aqui porque a gente quer fazer uma newsletter de gastronomia que seja para pessoas veganas. E você, como pessoa vegana, apareceu para nós como um usuário que é muito importante nesse território, a gente gostaria de falar com você. E aí você vai tentando construir uma confiança com as pessoas, e o que você quer extrair da entrevista obviamente, declarações, mas, principalmente, você vai tentar buscar histórias. Porque quando a pessoa lembra de uma coisa que exemplifica aquilo que ela está querendo te dizer, é que você consegue investigar as emoções dela, né? E captar esse conteúdo que vai ser o alimento para os seus insights, né? Tanto quanto as declarações mais racionais, mais pensadas, né? Então, num momento em que as plataformas de mídia social podem fazer análise de sentimento da gente a partir do nosso comportamento online e identificar os nossos perfis melhor do que a gente mesmo indo no terapeuta, eu acho muito temerário quem faz comunicação de uma maneira geral não levar a emoção como um dado, mesmo que seja qualitativo, no processo de pensar todo o processo comunicacional. Porque em jornalismo você deixa esse lado emocional de lado e você deveria, pelo menos, se focar nos aspectos racionais. Então, você vai buscar as aspas, as fontes, os relatórios, os dados, né, as evidências que fazem o jornalismo. Então, o jornalismo que a gente conhece da era industrial. Não acho que esse jornalismo dá conta hoje. A gente está vivendo uma época em que as imagens e os vídeos e os áudios, tudo que é conteúdo emocional, viaja muito melhor pelas redes. Então, quem quer atingir as pessoas com uma mensagem de comunicação deveria, então, pensar que é preciso saber ler a emoção das pessoas e tentar tirar insights para poder, então, melhorar seus produtos, melhorar seus processos e tentar incorporar esses feedbacks dentro da produção cotidiana, né? Não é uma coisa que você vai fazer, então vamos fazer uma consultoria no final do ano, ou uma coisa assim, não, é diariamente, né? Esses ciclos são muito rápidos, né? De produto você está falando em ciclos de 2 semanas. Aí quem está mexendo com Scrum, com Kanban, que me corrija se eu estiver errada. Mas geralmente é assim, 2 semanas você vai fazendo grandes ciclos de produção e fazendo testes. E aí você vai. E aí o Vale do Silício veio com uma outra coisa muito importante, que é o teste AB. Então você pode fazer, quando você faz a sua primeira... seu mock-up, né? Você vai fazer seu wireframe, alguma coisa já digital, você pode fazer testes, né? Se eu fizer o título assim, vai dar de um jeito, se fizer do outro, vai dar desse jeito. Se eu colocar o botão de compartilha aqui ou ali, e você começa a fazer esses testes vão te ajudando a tomar decisões, né? De navegação, de design, e aí você vai, então, refinando a sua relação com esse usuário, a partir dos dados que chegam, né? E aí, então, voltando para a nossa entrevista, você vai observar essas pistas não verbais e você vai perguntar sempre por que as pessoas fazem o que elas fazem. Então, isso é o principal motor dessa entrevista e você vai buscar exemplos reais, né? Você não vai também ter medo do silêncio, que é uma coisa que em jornalismo às vezes rende bastante, você segurar um silêncio para
para obter uma informação, né, para que alguém possa se abrir com você e te contar alguma coisa. E, claro, fazer perguntas neutras, sem opinião, perguntas abertas, né, e usar gravador se você estiver sozinho. E aí vem o cerne de toda a questão aqui, que é, como o design é um método qualitativo, é muito importante que você identifique quem é o seu super usuário, né? Então, muita gente gosta de falar de personas, né? Você vai fazer um projeto, um produto, você define quem é a pessoa. Vamos fazer, então, um projeto financeiro para mulheres de classe média, de 20 a 45 anos, que sejam mães e profissionais. E aí você vai desenhando, vai entrevistando e vai criando um perfil. E dentro desse perfil, você vai buscar escolher quem? Uma mãe super engajada, workaholic, mãe de 5 filhos, que consegue dar conta de uma agenda gigantesca e adora ler livros de investimento, ou revistas, ou sites, e te dá essa visão de que ela não é só uma usuária de um produto financeiro, ela é uma super usuária. Por quê? Porque você quer procurar pessoas que têm um comportamento exagerado sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um produto que tem a ver com corrida, maratona, uma coisa que está muito em voga hoje em dia. Eu não vou pegar um corredor para entrevistar, eu vou pegar um corredor que gasta todo o 13º para viajar e fazer maratonas, e já foi operado 2 vezes do joelho, e mesmo assim corre, e tem uma paixão muito grande por aquele assunto. E aí você consegue, então, a partir do superusuário, gerar depois insights que significam muito para outras pessoas. Então, é como a gente fala quando você analisa mídias sociais, né? Não é a minha especialidade, mas existe o que se chama, quando você vê aqueles mapas de calor, o ponto nodal da rede, que são sempre os pontos mais concentrados, que são os tais influenciadores. Você, na verdade, ao procurar um superusuário para aquele assunto que você quer investigar, você nada mais está fazendo que encontrar na vida real um superusuário que possa ter um comportamento tão exagerado sobre aquele tema, uma devoção, uma paixão sobre aquilo, que ele vai ser um ponto nodal de rede, porque o que significa para ele, de uma maneira mais diluída, vai significar para muitas outras pessoas que se conectam com aquilo, tá? E é dessa forma que os designers pensam. Então, quando você vai encontrar esse usuário, você vai entender as necessidades dele e obter esses insights sobre a vida dessa pessoa, o que ela faz e tal. E aí você fala, poxa, mas eu capturei tanta informação, o que eu vou escolher dessa entrevista que vai virar um desafio de design? Porque você tem a hipótese que te levou a fazer a entrevista, mas às vezes você vai ao campo e você percebe que você estava indo na direção errada, que não é bem assim. E isso acontece também em jornalismo, acontece também na área de negócios, no Lean, você tem muitas idas e vindas. E aí você pega um aspecto da entrevista que te chama a atenção, né? E você entra, então, a mergulhar em um aspecto que você vai depois levar para a segunda fase. Quando você volta da entrevista, como que é essa decupagem? Essa decupagem é diferente da decupagem tradicional do jornalista, que ele pega uma entrevista gravada, ou ele anotou, e aí ele vai ver o que todo mundo falou, vai ver um relatório, uma planilha, e daí vai tirar as informações e perceber o que daquilo é mais importante, então vai escrever a história da informação mais importante para menos importante, com as aspas e tal. Só que no design, quando você volta, a decupagem ela se dá num quadrante, que busca capturar o eixo emocional também. Então, você organiza as informações no quadrante fala, faz, pensa, sente. Esse quadrante, ele dá bastante confusão, assim, na hora de fazer, porque as coisas são parecidas, mas elas não são iguais. Então, quando você volta, você, no quadrante, na parte de cima do quadrante, você vai anotar as aspas, que seria assim, o fala é o que é o jornalismo. É você vir de uma entrevista, de uma pauta, de um evento, e escrever a sua matéria a partir das aspas, das evidências, dos dados e tal, que é o que a pessoa te disse. O que a pessoa faz são, por exemplo, gestos que ela faz ela mexe muito no cabelo, ou, por exemplo, eu faço assim, ou, por exemplo, se eu fico mexendo, ou se eu fico assim, eu posso mostrar
dicas, pistas não verbais que te dizem alguma coisa a respeito do meu estado, ao que essa história está me chamando, se eu estou incomodada em falar sobre alguma coisa ou não. E aí você anota o que você observa, gestos mesmo, está batendo o pé, está mexendo no cabelo, fala muito o verbo saltar. E aí você vai anotando qualquer coisa que tenha, que você esteja observando no visual. E aí, no eixo emocional, você entra na categoria você vai deduzir coisas, tá? E isso é desconfortável para jornalistas, mas você pode fazer, porque parece às vezes que você está também analisando terapeuticamente alguém, ou a vida de alguém, ou porque ela faz o que ela faz. Poxa, mas eu não sou terapeuta, sou jornalista, ou eu sou médico, eu sou advogado, eu não tenho que fazer isso. Pois é, mas os designers fazem. Então, não tem porquê, se você deixou claro qual era a sua intenção, qual o problema? Né? Você pode errar muito e aí você vai, no teste do processo, saber se você teve um insight que foi errado ou um insight que foi certeiro. Mas o que a pessoa pensa é assim, ela, por exemplo, um corredor, ele pensa que correr é fundamental para ter sucesso na vida, né? E ele se sente feliz, realizado, quando ele corre todo dia e se levanta às 5 da manhã, né? Então, ele fazer o sacrifício de acordar às 5 da manhã é um valor para ele, né? Então, o que se sente são... o que se pensa são os valores e o que se sente são um pouco as crenças, né? Então, você vai colocando ali, poxa, para essa pessoa é importante a saúde física, é um valor para ela. De quê? De longevidade, de sucesso, de disciplina. E aí ela se sente como motivada, alegre, feliz. Ou, por exemplo, alguém que come muito hambúrguer. Ela pensa que comer hambúrguer remete ela a uma época da infância que ela era feliz junto com a família. E ela se sente reconfortada por isso. Aí você vai vendo essas motivações e você vai jogando isso dentro desse quadrante. Deu para entender? Alguma dúvida? Tá todo mundo aí? Tá bom. Ok. Beleza. Vamos seguir. Eu vou parar, eu vou dar, daqui a pouquinho eu vou parar para dar um intervalinho, tá? Para a gente voltar essa aula, ela tem 1h30, então eu nem sei se a gente vai conseguir fazer ela inteira hoje, talvez a gente faça uma parte, converse, porque a gente tem que dividir grupos e tal, e aí a gente volta nela amanhã, tá? Então, quando você definir o que é essencial, você vai entender qual é a sua percepção individual como designer das necessidades desse usuário sobre aquele assunto que você quer investigar. E aí você faz um breve resumo para você mesmo. E aí você vai buscar destrinchar esse sentido. Você pode tentar dividir as anotações nos 4 grupos. Então, o objetivo é que essa divisão ajude o designer a justamente ter esses insights, ou a identificar novas necessidades que não estavam na sua cabeça, quando você estava com aquela ideia inicial, com aquela hipótese inicial, né? E aí ele te ajuda a chegar a conclusões sobre qual é o problema real que você pode resolver, porque, na verdade, o que você quer fazer no processo de design é também lidar com a dor de alguém. Da mesma forma que o empreendedor quer resolver o problema de algum consumidor e com isso ver uma oportunidade de mercado, o designer também quer, num produto, solucionar alguma dor de alguém, facilitar a vida de alguém, né? Melhorar e trazer, então, esse olhar. Não vou entrar aqui em discussões sobre se isso está sendo usado para o bem, para o mal, não vou, mas a verdade é que isso está disponível, isso é usado e é assim que é. Então, depois que você define tudo isso e tem os seus insights, você está indo para a próxima etapa, que é, então, a definição do problema. Eu diria que a definição do problema é a coisa mais desafiante de um processo de design thinking. Por quê? Porque é aquela coisa, você tem que saber qual é a pergunta certa. Se você souber fazer a pergunta certa,
metade da resposta já está lá. E, geralmente, a definição não é exatamente relacionada com aquela sua hipótese de quando você começou o processo. Porque você vai ter que ser também influenciado pelo que você encontrou no campo. E, geralmente, você não entrevista muitas pessoas para entrar no processo de produção. Por exemplo, o Google tem uma área de startups chamada Google Ventures. Na Google Ventures, eles adaptaram um método que se chama de Design Sprint. O Design Sprint, no Google, para descobrir novos negócios de startup, demora 5 dias e tem 6 a 7 pessoas. Depois eu vou falar por que esse número. Existe um livro do Jake Shapiro chamado Design Sprint, que descreve isso muito bem, como é que você monta, quem tem que dirigir a sessão, como é que você prepara, e ele dura 5 dias. E eles entrevistam no máximo 5 pessoas. E aí, com essas 5 entrevistas, eles vão fazer todo o resto do processo. E várias startups nasceram a partir desse processo. Então, dentro dele, a minha percepção é que a definição da pergunta do desafio que vai gerar o brainstorming é a coisa mais importante a ser feita, porque o resto, quando você tem a pergunta certa, o resto flui. Então, a definição significa organizar a informação que você encontrou na pesquisa de campos, necessidades, insights, com um ângulo específico de design. Então, aqui, a gente vai focar, a gente não vai ter uma postura de abrir entrevista, fazer 1000 perguntas, a gente vai focar e validar isso de uma maneira mais organizada. E o que você quer resumir dessa entrevista? Você não vai procurar um lead, né? O que o jornalista procura quando ele vai fazer uma pauta? Um lead, uma chamada interessante, que vai chamar as pessoas para aquele vídeo, para aquele texto, para aquele áudio, né? É um gancho que a gente chama. No design, o que você busca é o PDV, que é o ponto de vista. Então, você vai buscar uma frase que resuma tudo o que é importante sobre aquele assunto para aquele usuário, né? Então, o ponto de vista, ele define o problema a ser solucionado, inspira o time, captura os corações e mentes das pessoas que você entrevistou e gera um caminho para a avaliação das ideias e a própria inovação. Então, o ponto de vista é o que concentra o resumo de todo o processo inicial de você fazer essa pesquisa quali. E aí, quando você tem todo esse material já organizado, você faz uma pergunta que é a que vai gerar a etapa seguinte, que é como podemos? E essa pergunta vai gerar o time, que, como eu falei, tem que ser diverso, tem que ser horizontal, tem que ser colaborativo, para então chegar num desafio de ideação interessante. Então, ideação em inglês é o que a gente chama de toró de ideias, tormenta de ideias. Tá? Obviamente, vocês já devem ter visto isso por aí. Ela é feita com post-its. Acho que isso não é para deixar a 3M mais rica, mas é para gerar uma resposta criativa em quem está conversando em grupo. E eu vou explicar. Vários autores, inclusive a Tina Seelig, que tem vários livros sobre criatividade, é uma neurocientista, ela fala muito dessa coisa dos props, né? De você se colocar numa situação diferente para gerar um resultado diferente. Como eu falei ontem, contexto determina conteúdo. Quando você tem um grupo de pessoas conversando em pé, isso gera um tipo de resultado, diferente do que você ter um grupo de pessoas conversando sentadas numa empresa depois do almoço, por exemplo, né? Dá para imaginar claramente o tipo de resultado que você pode ter numa reunião assim, versus você colocar todo mundo mais desconfortavelmente em pé contra uma parede, conversando animadamente, jogando post-its na parede. O que acontece? Quando você conversa e fala a sua ideia, e você faz um desenho ou põe uma palavra-chave daquela ideia, você coloca na parede, como tem várias pessoas conversando, você tem 2 entradas de informação no cérebro. Uma é a verbal, porque você está olhando para as pessoas, a outra é a visual, ou seja, você está conversando e você também está olhando, você está tendo input visual daquela ideia que a outra pessoa gerou, e aí você vai acrescentar a sua em cima da dela, e aí você vai gerando esse processo.
participar de um brainstorming deveria ser uma coisa muito especial, porque ele exige preparação. Não é uma coisa assim, vamos lá, tá. Não, você tem que pensar todo esse processo. Qual o objetivo? Qual o desafio? Essa é a pergunta correta? O que a gente está querendo encontrar? Quem são as pessoas que deveriam estar? Como está organizado o espaço? Tem várias coisas de preparação que o Design Sprint, o Sprint, ele traz, ele conta, e os próprios, depois, acho que eu passei já para o IDP o link dos materiais da Escola de Design, tem muito material gratuito, e é em inglês, infelizmente, mas é o que eu mais gosto, porque tem muita coisa gratuita, você pode aprender e você vai navegando sozinho. Então, partindo para ação. Com as suas informações devidamente organizadas, você está pronto para pegar seu bloco de post-it, caneta hidrocor, porque lembrem-se, a caneta se for Bic, ninguém vai ver o que você está desenhando se está todo mundo em pé. Então tem que ser canetinha mesmo, caneta hidrocor mais grossa e tal. E atacar a parede. Mas antes disso, como eu falei, a tal da preparação. Então participar de uma sessão de brainstorming é um privilégio. Se você quer trazer um usuário que não tem nada a ganhar em ser entrevistado por você, o que você pode dizer para ele vem participar de um processo de design, vem aprender como isso funciona, vem ver como é que as startups, essa tecnologia está mudando muito, vem ver um pouco como é que funciona, aprenda comigo. Dá para conseguir muita gente para colaborar, sim, é uma troca, a pessoa aprende a técnica te ajudando como usuário. Também quando você tem, por exemplo, um tema mais árido. Bom, então, ela funciona assim. Os grupos têm a teoria das 2 pizzas, né? Que você tem que ter grupos de 6, 7 pessoas no máximo, que é o que dá para ter uma conversa animada entre várias pessoas, né? Tem pessoas de áreas diferentes, então, se é uma empresa, não dá para ter pessoas só de editorial, só de marketing, ou só de vendas, ou institucional, enfim. Você tem que buscar pessoas com inteligências diferentes, que então possam agregar pontos de vista diferentes também no brainstorming, né? E tudo funciona melhor quando todo mundo fica em pé. Então, quando você faz uma boa sessão de brainstorming, ela dificilmente dura mais de 1 hora, porque é cansativo, sabe? Você realmente tem que se engajar. Você, às vezes, pode colocar música de fundo, uma música instrumental um pouquinho mais animada, e quando você tem uma atitude sim e em vez de sim mas. Ideias malucas são altamente bem-vindas. Então, o que é mais comum quando a gente está debatendo qualquer ideia para iniciar um projeto? Poxa, mas não tem dinheiro, não tem recursos, não tem tempo, não tem gente. Sempre é um não. Num brainstorming não pode existir o não. E tem que ter uma atitude que seja sim e. Então, se alguém falou assim, eu acho que a gente devia criar um tênis que faça as pessoas pularem, porque as pessoas que correm precisam dar saltos mais altos para conseguir metragem e performance. Sim, e se isso for também acoplado a um shorts que faz as pessoas voarem? Sim, e assim vai, tá? E aí não pode ter alguém no grupo que vai dizer ou reprimir a ideia, ou achar que a ideia é boba, porque às vezes ideias muito simples surgem de coisas bem malucas. Então, por exemplo, não foi uma ideia, vou dar um caso clássico que foi recentemente, quer dizer, foi esse ano ou foi ano passado? Acho que foi ano passado, nem lembro. Eu fiz um processo, o Estadão tinha um problema, e eu vou falar porque eles fizeram matéria sobre isso, então acho que eu posso comentar esse case, que eles têm problema com leitores novos, né, mais jovens. E aí eu dei essa aula e a gente fez um processo de um sprint de um dia, dividindo grupos de áreas diferentes da empresa e chamando... eles chamaram pelo Instagram leitores jovens que gostariam de participar do processo e aprender como funciona o Design Thinking. E lá foram 5. Todos super interessantes, muito bacanas os usuários que apareceram, as usuárias. E ficaram lá, participaram dessa primeira etapa, depois se retiraram e voltaram no final do dia para ver o tal do protótipo. E o protótipo que ganhou, digamos assim, a competição
foi de um rapaz que era estudante de jornalismo por coincidência, que morava numa região periférica. Ele não tinha dinheiro para acessar o paywall, mas era muito interessado. Então ele tinha um comportamento de pular veículo para furar os paywalls para se informar. E para vocês terem uma ideia, esse usuário ele foi no Estadão de ônibus, ele não tinha dinheiro para voltar para casa, para vocês entenderem o contexto social. Mas era um estudante de jornalismo que então queria se informar melhor. Então, a partir do olhar desse garoto, a equipe então criou um projeto gamificado com espécie de um programa de recompensas e milhas para pessoas jovens, estudantes, que quisessem ler o jornal e que, ao trazerem amigos, fazerem tarefas, irem a eventos do jornal, iam ganhando pontos e iam ganhando, destravando acessos dentro do jornal e tendo, então, um relacionamento com o jornal. Esse projeto acabou ganhando um prêmio do Google e está em formatação lá dentro do jornal. Então, assim, esse é um exemplo claro de um processo de design aplicado num momento super rápido, porque geralmente não dá, a gente no dia a dia não consegue ficar 5 dias investigando, às vezes você tem que ter uma ideia rápido. Geralmente 1, 2 dias você consegue lidar com esse processo e ver o que aparece, às vezes rende, às vezes não rende, você tem que refazer, mas nesse caso foi bem e está em implantação. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, e como é difícil fazer um jornalista se permitir um sim-e em vez de um sim mais, né? A gente tem esse mais, essa coisa mais cética, é difícil. E um outro exemplo que não tem nada a ver, mas que eu gosto, é também uma história de uma ONG norte-americana que cuidava de crianças, acho que crianças latinas tinham muito mais cáries nos dentes que crianças de outros grupos. Então, eles fizeram um brainstorming para tentar solucionar esse problema. E aí, eles chegaram a uma conclusão super maluca, que era levar as crianças numa nave espacial para Marte, e não tinha nada a ver com dente, muito menos com limpeza de dente. Mas a partir dessa ideia, que aparentemente não tinha nada a ver, na hora de fazer o protótipo, o que eles fizeram? Vamos pegar a ideia de nave espacial, vamos construir uma estação inflável, que seja uma boca, onde as crianças podem ir com os pais, e aí elas vão ter certas interações com o conteúdo sobre higiene bucal. E então, como é inflável, essa estação pode ser armada e desarmada em minutos e levada para muitas escolas. E aí pronto, resolveu esse problema. Só que ele saiu de uma ideia completamente que não tinha nada a ver, que não era factível, né? Então, por isso que a gente não pode se prender tanto nesse momento da ideação ao que é possível. Porque às vezes o que é impossível, o que é ridículo, pode virar uma coisa boa. E aí, o que eu falo, né? Às vezes uma ideia ruim, você deixa ela dormir, ela vira uma ideia ótima. Então, eu falo que assim, que não existem ideias ruins, existem ideias mal massageadas. Então é isso, você pode fazer seu processo em casa também, ter as suas ideias para o que você quer fazer na sua vida, e aí depois você vai organizando e deixando dormir. Aí a coisa vai fermentando, e aí você vai tendo seus próprios insights. Bom, então vamos preparar, né? Como que acontece esse processo? Você fala animadamente, faz um desenho, põe uma palavra, põe post-it, né, na parede, fala, escuta e vai colocando post-it. A ideia é gerar muitos post-its na parede muito rápido. Se você comer um pouco de açúcar antes de um brainstorming, é muito bom, porque isso gera glicose no cérebro e você consegue gerar mais criatividade. Vamos ver aqui. Temos 10 comentários, vamos ver se a gente volta aqui. Vamos lá. Thomas, sim, é possível inferir isso, de que o pensa-sente vem das suas suposições. É subjetivo seu sobre o que você acha que o outro sente, do que você acha que o outro pensa. É exatamente isso. Por isso que é desconfortável para quem trabalha com informação, né? Suspender o julgamento. É isso aí, Vanessa. São as ideias bobas que às vezes viram ideias muito bacanas e resolvem problemas assim rapidinho. Então eu sempre falo que é bom ter assim uma incubadora de ideias em casa, mesmo aquelas que você não gosta,
É isso, é um ambiente onde as pessoas tenham segurança psicológica para errar, para dar ideias bobas. E aí é muito legal, às vezes, você trazer para um grupo alguém que no meio do negócio chega alguém que não tem nada a ver com aquilo, portanto, tem aquela expressão em inglês, no strings attached, sabe? A pessoa ela não tem nada a ver com aquela história, e ela vem, às vezes, ela olha e fala, mas isso, aquilo. E aí, de falar uma coisa, ela não tem nenhuma relação, né? Ela já não está apaixonada por nenhuma ideia que está ali no grupo, ela pode dar insights ótimos, e aí isso virar muito, muito caldo interessante, tá? Então, só para terminar aqui, partir para a ação, você vai usar o como podemos, e aí você vai destrinchar uma questão a partir do como podemos, que ele, para você gerar o brainstorming, você vai criar uma frase que diz assim, o usuário precisa tal coisa, usando um verbo, preferencialmente porque isso instiga mais a conversa, por que tal coisa? E aí sim você pega um insight surpreendente daquele quadrante emocional, que às vezes não é uma correlação óbvia, né? Tá, vamos ver aqui. Se um brainstorm é melhor preparar os participantes antes, adiantando o problema que tentará ser resolvido, que eles... Você pode tentar as duas coisas. Acho que tem vantagens em as pessoas serem surpreendidas. Tem muitos processos famosos de design que trabalham assim. A pessoa chega, vira um papel e descobre o desafio ali na hora. Tem o fator surpresa, muito legal. Outras vezes, você vai precisar chegar num resultado mais analítico. Então, por exemplo, eu fiz um processo de design thinking, de brainstorming, com engenheiros numa petroquímica. E eles eram muito analíticos, então eles queriam muita segurança, eles queriam estar muito preparados, eles queriam poder testar cada pequeno pedaço do processo. Claro, você tem um resultado mais controlado, mas para quem tem um objetivo muito definido, funcionou. Porque, por exemplo, assim, eles tinham um problema de uma caldeira que não resfriava no tempo que eles precisavam. E aí, claro que tinha que ter pessoas no grupo que pudessem resolver o problema da caldeira, porque era um equipamento ou que eles iam ou reformar ou trocar, e era um investimento alto. Então, eles tinham problemas muito tangíveis. E aí, nesse caso, como era uma coisa interna, valia muito a pena preparar bem. Os caras já eram especialistas nos tópicos e traziam olhares diferentes, mas sobre uma indústria, sobre um processo que eles estavam querendo, então, fazer uma mudança incremental. Ali não era nada, assim, de inventar uma coisa incrível, era só melhorar um processo. E eles chegaram em resultados muito interessantes, assim, quando o gestor chegou no final do processo para ver as ideias, ele falou, nossa, realmente acho que tem caminhos aqui para a gente seguir explorando para buscar uma solução. Mas eles tiveram que sair do dia, se juntar, gente viajando de outros estados, de outros departamentos, para chegar nesse time. Então, toda essa preparação demorou mais de mês. Geralmente demora bastante preparar um processo de design, não é uma coisa papum, assim. Eu... Quando faço projetos, assim, tem que fazer 2, 3 sessões de brainstorming, ou quando o gestor sabe muito bem o que ele quer, entrevistar essa pessoa para saber exatamente o que precisa ser feito para aquilo render, senão fica também disperso. Mas, às vezes, pode ter organizações que querem simplesmente investigar um assunto e saber o que parece, né? Vamos pensar em coisas novas. Aí é muito legal você ter um processo mais aberto, tá bom? Não sei se respondeu a sua pergunta, tá? E aí, para finalizar essa etapa, já passei aqui das 4, a gente já vai fazer um intervalinho. Um desafio interessante é chegar a uma frase que vá além de generalidades e possa nos instigar a desenhar soluções fora da caixa, tá? É isso aí. Então, a preparação, o design, tudo no design é preparação. Por isso que eu falo sempre assim que eu sou designer estratégica, porque qualquer evento, qualquer comunicação, qualquer coisa que você vai fazer como designer, você vai pensar antes. Tem uma preparação para fazer, né? Não que não tenha uma preparação para fazer pauta. Claro que sempre tem. Você vai fazer pesquisa, você vai fazer um monte de coisa. Mas o designer, ele tem que pensar em todos os aspectos, né? Até o ambiente, onde vai ser a entrevista, se você vai acompanhar a pessoa, vai passar o dia com ela, não vai ser no café.
como esse café, tem barulho, não tem barulho? Como é que isso vai funcionar? Então, o designer está sempre pensando um pouco no futuro, né? De como realizar uma experiência que seja interessante. E aí, tem um exemplo bem bizarro, mas eu gosto dele porque ele é justamente esse fora da caixa. Em vez de você dizer, adolescente precisa comer comida nutritiva ou de comida nutritiva para ser saudável, nesse caso era um caso de uma escola também numa área periférica, onde tinha problemas de obesidade, e aí tinha uma menina que era totalmente fora do padrão, magra, super atlética, aí chamou a atenção dos designers. Nossa, mas por que isso? Né? Ela destoa tanto, vamos investigar. E aí, na verdade, na entrevista, eles entenderam que adolescente com baixa autoestima usa comida saudável para ser socialmente aceita, porque sente que a comida saudável oferece menos riscos a ela que o bairro onde ela mora. Então, ela se sentia tão ameaçada pelo ambiente onde ela estava que controlar a comida era um único processo onde ela tinha segurança. E aí, assim, não é uma conclusão que você chega facilmente. Você tem que realmente mergulhar na pessoa, nos sentimentos dela, para entender o que está motivando essa pessoa a destoar daquele grupo, daquele jeito, né? E então, para vocês terem uma ideia, né? Às vezes, de você fazer uma pergunta genérica e uma pergunta mais bem informada, né? E aí agora a gente vai na volta da nossa pausa para protótipo. Queria saber se alguém tem alguma dúvida até aqui. Não? Tudo bem? Vamos ver. Diga, Gabriela. Cabeça cheia de ideias, ótimo. Pode falar, Gabriela. Posso usar o microfone que fica claro. mais fácil de fazer? Eu só fiquei na dúvida do ponto de partida do processo, se a gente vai com ele mais aberto, assim, ou mais fechado. Então, por exemplo, eu já vou com uma ideia, olha, eu quero criar uma nova newsletter, um novo podcast, e vou conversar fazer a entrevista, ou uma coisa mais aberta, que assim, nem tenha um produto ainda em mente, porque, enfim, eu não sei se o que vai resolver a dor daquela pessoa é um podcast ou é uma newsletter, sabe? O quanto dessa hipótese tem que já estar desenhada, assim, para o processo não ser nem fechado demais e nem perdido, né? Tipo, nem vim aqui, quero ouvir a pessoa, tipo... tá bem baixinho. Vou fazer com o meu site. Não deu para ouvir? Agora deu. Não, eu estava aqui ouvindo perto. A pergunta da Gabriela se é melhor ir com a pauta aberta ou a pauta fechada. Eu vou fazer um podcast, eu vou fazer uma newsletter, e se é melhor você já ir com o formato fechado ou fazer ele aberto. Depende. Assim, eu diria que se você quer entender seu usuário, porque você nunca teve um contato direto com ele, faça primeiro uma entrevista aberta, para ver o que volta, né? Se você já faz uma newsletter, por exemplo, você então pode desenhar uma sessão de design para tirar insights sobre como ampliar a abrangência dessa newsletter e ter insights sobre isso. Também é possível. Mas aí você já está trabalhando sobre algo concreto, né? Então, protótipo de baixa resolução eu vou falar depois do intervalo, tá bom, Angélica? Vou falar bastante sobre isso. A gente não chegou lá ainda, a gente ainda está nesse processo de produzir a sessão de brainstorming, né? Então, eu acho assim, processos abertos, eles são menos eficientes, mas eles são muito bons para você capturar coisas que não estavam no seu mapa. Processos mais fechados rendem bastante, mas você está limitando a criatividade das pessoas, o olhar, né? Você já está direcionando. Então, vocês podem, então, pensar assim. Eu acho que é isso. A Margarida está falando desse livro. Eu acho que tem uma coisa que o jornalista tem que prestar atenção, que jornalistas têm uma tendência a comportamento de manada, né?
Se um faz uma pauta, todo mundo faz aquela pauta. Se tem um ângulo, todo mundo faz um ângulo por um tempo. E se tem um jornal que admiram, todos seguem o New York Times e o que o New York Times está fazendo, como se fosse possível replicar o que o New York Times faz, né? Uma escala absurda, com investidores parrudos, né? Então, essa eu acho que é uma tendência, né? E eu acho empobrecedor você enquadrar um processo de design no formato já. E essa é uma pergunta importante, porque todo brainstorming começa assim. Vamos fazer um app? Aí todo mundo só tem ideia sobre como desenvolver aquele app. E aí a coisa fica perdida, porque a ideia de enquadrar aquilo num aplicativo pode ser que chegue só no final, né? Deixa fluir, abre, tenta não colocar na caixinha antes da hora, porque aí você limita, né? Então, é isso. E também na área de conteúdo acontece muito, né? O conteúdo mais corporativo, né? Que o cliente quer que você use o conteúdo para falar dele, e não do usuário, não para o usuário. E por não ter essa visão, ele perde de criar relação genuína com esse cliente, porque ele não entende, ele quer falar dele, fazer propaganda dele. E isso não reverbera mais da forma que reverberava antes. Né? Eu não entendo tanto de marketing de marcas e conteúdos desse âmbito, mas é notório que hoje está se buscando, então, uma comunicação mais ligada a causas, a pontos de vista das pessoas, né? Tudo está muito ligado à emoção na comunicação corporativa, também nas campanhas que são feitas. Então, é uma tendência, não tem jeito e não tem volta, tá bom? Então, olha, 4:12 já, vamos voltar... 4:12. 1:12. Vamos voltar em 8 minutos, combinado? Para tempo para ir no banheiro, tomar um café, comer alguma coisinha e a gente continua, tá bem? Não sei se respondi, Gabriela, você me fala se sim, tá? Então, daqui a 8 minutos a gente volta. Até mais. Alô, pessoal? Todo mundo voltando? 34 de 59? Olha, eu tô segurando todo mundo aqui hoje. Tá legal. Pessoal, como é que vocês estão se sentindo? Vocês querem que eu continue a aula teórica? Ou a gente conversa um pouquinho agora? Faltam 40 minutos, né? E aí a gente continua amanhã. Que é uma possibilidade também para a gente não carregar tanto no teórico hoje, né? Como é que vocês sentem isso? Terminar a teórica, tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Ótimo. A gente termina a parte teórica hoje e aí amanhã a gente vai já começar a relembrar esses itens todos para a gente estruturar como é que os grupos vão trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Protótipo é a fase 4, né? Tinha alguém que tinha me perguntado lá atrás, né? Como que é essa história de protótipo de baixa resolução? Então, assim, depois que você fez o brainstorming, as pessoas votam, escolhem uma ideia, a melhor. Tem vários processos para votar. Eu gosto de dar 3 votos para cada pessoa do grupo. E aí a pessoa pega as ideias e coloca as estrelinhas dos post-its. Nestes tempos de pandemia, geralmente eu peço para colocar 3, todo mundo abre um docs qualquer, ou no chat mesmo, e depois pegam as ideias todas do chat, ou vão abrir um docs e todo mundo participa. E aí cada um coloca 3 asteriscos, né? Então, gostei dessa, coloca um asterisco. Gostei dessa, coloca outro. Gostei da outra, coloca outro. E aí, cada um votando, vocês vão ter uma ideia vencedora, tá? Tem o Jamboard, tem o Mod, tem vários aplicativos que ajudam a fazer isso. Por aqui, depois, para vocês. Que vocês podem fazer esses post-itzinhos eletrônicos, né? Eu gosto de que todo mundo se olhe no vídeo, tá? É o meu jeito. Então, assim,
se a gente for criar salas aqui no Zoom, eu prefiro que todo mundo se olhe, se veja ao conversar, em vez de colocar o screen sharing ali e ficar focado no que está escrito, né? Porque o chat também dá para você revisitar, ou um doc também dá para você ir revisitando. Vocês usam uma letra grande, eu gosto. E eu acho que o chat ajuda vocês a interagirem através da imagem e que tem uma resposta visual interessante, tá? Mas cada um pode escolher o método que quiser. Tem vários aplicativos, como o Jamboard, o Mod e outros. Bom, então, a prototipagem serve para criar novamente empatia com o seu usuário, para testar aquela ideia vencedora, né? Um protótipo pode ser várias coisas. Ele pode ser um desenho, pode ser uma construção em papel, em madeira, uma encenação, qualquer técnica que exista que ajude você a transmitir o conceito de produto ou serviço. Ou, como dizia Steve Jobs, o tal do design é como funciona. Então, não adianta você falar assim, eu queria fazer uma newsletter, que ela vai ter uma periodicidade assim, ela vai trazer um conteúdo assado. Não, faz a pessoa clicar naquilo. Então, quando eu fui para o Vale do Silício, uma das coisas que mais me chamava a atenção era ir no Starbucks e ver a galerinha, pessoal jovem, 18 anos, testando o app, né, em folhas de papel, que é um jeito mais barato de você testar a navegação para ver se você está indo no raciocínio correto da montagem do seu projeto, do seu app, do seu site, antes dele virar realidade. Então, isso é um tipo de protótipo de baixa resolução, folha de papel sulfite desenhada. Eu já vi também alunos de Stanford testando um app de comida, de pedido de comida em restaurante, fingindo que a pessoa era um robô. Então, tinha post-it no corpo da pessoa, e aí o usuário vinha, apertava um botão, e aí eles trocavam os post-its, e o robô respondia, porque era tipo um chatbot, então precisava ter aquela interação. Então, eles criaram isso, e aí iam fazendo no meio da rua mesmo, porque vão fazendo um monte de teste, assim. Então, não tem esse pudor também sobre como fazer um bom protótipo e testar esse protótipo direito. Tem a missão de explicar para aquele usuário, geralmente aquele do começo que você entrevistou, ou os usuários que você entrevistou, explicar como funciona aquilo, aquela ideia, né? E aí você vai pensar como é que ela funcionaria, né? Então, você vai pegar as ideias e toda bagunceiro de ideias, depois você pode fazer eixos temáticos, agrupar as ideias. Eu gosto também de votar na pior ideia. Eu acho que votar na pior ideia é ótimo. Por quê? Porque, às vezes, a ideia vencedora como pior, quando você faz uma nova sessão de design, de brainstorming com a pior ideia, você se obriga a chegar num resultado diferente. E, geralmente, são resultados mais interessantes que aquela primeira ideia que venceu, que, às vezes, geralmente é uma ideia mais óbvia. Então, você pode misturar as duas, fazer um remix, você pode pegar os temas, e aí com os temas você vai misturando, e assim por diante. É um exercício. Como eu falei, eu gosto de chamar brainstorming de ginástica criativa, porque é como uma ginástica mesmo. Bom, e aí você pode pedir a tal colaboração, a tal cocriação nesse protótipo, né? Você pode trazer o cara para construir com você, desenhar, participar, né? Ter elementos lúdicos de jogo dentro dessa troca, né? O importante é se colocar no lugar do usuário na hora de explicar e perceber se ele está entendendo o conceito que você está querendo transmitir, se ele entende o tal do como funciona, né? Então, é assim, construa um protótipo pensando no outro, no usuário, né? Então, construa um protótipo bem rápido, para testar rápido, para iniciar um novo processo de design. O protótipo deve responder àquela pergunta, né? Como podemos? E aí você tem que sempre ter em mente qual o jeito mais rápido e mais barato que eu posso adotar para testar essa ideia da melhor maneira possível. Né? Então, assim, às vezes você fala assim, poxa, vou fazer uma landing page, vou fazer um site, um mock-up.
Não precisa, às vezes você precisa só testar um conceito, você não precisa de tudo isso. Então, não pode também ter pudores em relação a testar de um jeito bem engraçado, bem lúdico, porque é isso que descontrai as pessoas para elas participarem, ok? Então, testar. Testar traz um outro componente, que é a fase final, né? Então, você foca de novo, né? Foca na hora de prototipar, porque você precisa escolher uma ideia e construir a ideia e mostrar como aquilo funciona, aquilo que você acha, a partir dos seus insights de designer, que vai funcionar. E aí você chama o usuário e aí você abre de novo. Você, nesse teste da sua ideia, você vai então pegando vários novos insights para reiniciar o processo. Então, para você contar uma história lembra que eu falei ontem da história da venda? Qualquer empreendedor tem que saber vender seu peixe. Qualquer jornalista precisa vender sua pauta. E no processo de design, o designer também precisa vender a ideia que ele gerou como solução para o usuário, para ver e colher o que ele percebe daquilo e do processo, né? Então, a história dessa narrativa tem que ter um elemento mais de ficção que de jornalismo. Não tem nada a ver com jornalismo. Tem a ver com filme, um storytelling clássico, que é ação, conflito, transformação. Então, tinha um problema, nós identificamos um problema aqui, ou uma necessidade aqui, nos debatemos com essas ideias, passamos por esse processo, e aí chegamos neste resultado que funciona dessa maneira, e aí você vai colhendo, então, esse feedback, tá? Então, anote o feedback do seu usuário e comece tudo de novo. Vá ajustando a sua proposta até sentir que ela está pronta para ir ao mundo, tá? E aí agora eu vou passar um vídeo do Cooper Hewitt Museum, que é o Museu de Design. Ele mostra de maneira bem didática que até crianças e pessoas de qualquer idade podem se envolver de uma maneira muito gostosa, muito lúdica dentro de um processo de design. E aí eu queria que... É em inglês, infelizmente. Então, se alguém não fala, eu vou depois fazer uma pequena discussão para que quem entendeu comente e fale com os outros sobre quais são os principais ensinamentos desse vídeo sobre o processo de design, tá bom? Então, vamos lá. Here at the Smithsonian's Cooper Hewitt National Design Museum, we know that design is a way of thinking. It's a way of learning. And it's a way of problem solving. Design thinking is a useful tool for designers, professionals, teachers, and kids. Ready, Set, Design is a quick group activity. One of our favorite ways to teach design thinking. Peraí. Ai, gente, eu não sei. Ele é bem baixo mesmo, esse vídeo. Mas vão olhando que eu acho que dá para a gente resolver. Eu posso ir contando. It's a jump starter for collaboration, fresh ideas, and creative problem solving. Ajuda a criação, solução de problemas. E ele traz as pessoas de inteligências diferentes para colaborar. And it's great for all ages. É bom para todas as idades. Here's how it works. Each group gets a challenge. Ah, tá bom. Então tá, pessoal, tá travando? Eu vou mandar o link para vocês, tá? Aí. Vamos ver aqui. Tentem ver nos seus computadores, tá? Eu fico esperando aqui. Here at the Smithsonian's Cooper Hewitt National Design Museum, we know that design is a way of thinking. It's a way of learning.
and it's a way of problem solving. Design thinking is a useful tool for designers, professionals, teachers, and kids. Ready, Set, Design is a quick group activity. Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre os conteúdos? O que vocês acharam interessante nesse vídeo? Podemos abrir aqui o áudio, que tal? Para dar uma dinamizada. Alô? Olá, Adriana. Antônio Oi. falando. Eu achei legal que é rápido, né? Então não dá tempo de ter censura e crítica, né? Então você tem tempo, né, para poder fazer o processo criativo e tem que se comunicar, conversar bastante, explicar, trocar bastante. Isso. Não sei se eu entendi se é isso mesmo. Isso. E tem uma outra coisa interessante, Napoli, que se você prestar atenção, como eles põem os dois desafios, né? Que é melhor, perguntas abertas demais também não chegam a muitos lugares. Alguém lembra do exemplo do telefone? Achei muito legal. O do telefone era criar um sistema de comunicação, né? Em vez de dizer criar um telefone, né? E aí então. eles criaram uma coisa que eu não consegui entender direito, mas era uma coisa totalmente diferente, né? Isso. Então, isso responde um pouco a pergunta da Gabriela, lembra? Sobre, faço aberto, faço fechado, como é que é? Quanto mais você fechar, mais, digamos, simples vai ser o resultado. Quanto mais aberto, mais exploratório, digamos assim, tá bom? Então é isso, basicamente. Desculpa, pode falar. Achei interessante também a questão da dinâmica do Ready. Tá muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir. Consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir agora? Melhorou. Tá melhorando, né? Não, eu estava dizendo aqui que achei interessante a dinâmica, porque ela trabalha também a questão crítica, né, entre alunos e professores. É o momento em que, no caso, a dinâmica que está sendo apresentada como uma dinâmica de grupo em sala de aula,
é o momento em que o aluno ele tem aquele momento de abertura, né? Em que ele vai trabalhar, ele vai deixado todo momento para que ele possa se desenvolver criticamente, sem interrupção, enfim, de estratégias, de materiais e metodologia do professor. Isso. Interessante, né? É muito legal usar isso em escola. As crianças amam. É como as crianças estão aprendendo hoje em dia, assim, fazendo. Não é tanto pensando, absorvendo conteúdo, mas sim trabalhando com as mãos, buscando inovação, soltando a criatividade mesmo. E co-criando. É esse o conceito todo da inovação. Uma metodologia ativa, né? Uma metodologia ativa, exatamente. Muito ativa. Aliás, totalmente ativa. Ela não tem quase teoria. Hoje eu vou dar boa parte... Tem livros e livros e livros de design, mas, assim... O grosso é isso que eu estou falando aqui. Vocês vão depois, podem derivar. Claro que tem observações etnográficas que demoram meses, às vezes, para designers fazerem produto e tal. Mas, na prática, a matriz é essa. Então, vamos lá, voltando, né? Gostou? Comece tudo de novo. Vá ajustando a proposta. E aí, muito importante... trazer de novo alguns conceitos aqui do David Kelley. E tem uma história muito interessante do David Kelley também, que ele começou a escola de design numa época, nos anos 70, que Stanford não queria ter uma escola de design. Não fazia sentido, era tudo muito estruturado, era dentro da engenharia. Ainda tem muita coisa de design dentro da engenharia, das engenharias em geral. Mas ele queria uma coisa que pudesse atrair alunos de mestrado de todo o campus para resolver problemas de várias áreas. Então, como ele não recebeu nenhuma sala, o que ele fez? Ele pegou um trailer velho, chamou uns amigos e reformou esse trailer. Colocou no meio do campus e falou, aqui é a escola de design, a D-School. E assim começou. E aí virou uma grande referência e hoje os cursos da D-School são disputadíssimos. Você, para entrar num curso, tem que, além de ser aluno, não pode ser aluno de graduação, tem que ser aluno de graduate, né, de mestrado, e você tem que fazer um pitch, você tem que se inscrever para ser aceito num curso. Então, eles também montam os cursos a partir das pessoas que estão interessadas nesse curso, e nem sempre você consegue entrar. Os cursos são bem disputados. E esse é um dos outros princípios do design, né? O design, ele tem o poder, o designer, ele tem o poder de desenhar a experiência. Então, as aulas são muito bem formuladas, são lúdicas. Você tem lá um engenheiro com um estudante de medicina, com alguém de poeta, com dona de casa, cozinheiro, tem de tudo. E aí, essa riqueza de pessoas e perfis que faz as ideias brotarem. E eles têm, por exemplo, também... É legal você ver até os cursos que eles estão oferecendo no bimestre e no trimestre, porque os próprios cursos são criativos e falam de tendências da indústria, porque eles sempre pegam o que tem de tendência, né? E eu lembro que teve, no ano que eu fui, tinha um curso que era assim... tem ainda, que é um curso prático. Então, é como se fosse uma consultoria. Então, vem um cliente, naquele ano, acho que era Macy's, a loja de departamentos, que estava pagando para que os alunos fizessem um trabalho de redesenhar a maneira como as pessoas passavam pela área de acessórios no térreo, porque parece que as pessoas não davam muito bola para essa área da loja, iam direto para outros andares. Eles queriam entender como é que eles podiam melhorar isso. E aí, eles pagaram para ter essa consultoria dos alunos, e aí, ao mesmo tempo, isso financiou todo um trabalho da mesma equipe de alunos para redesenhar a experiência de pessoas dentro dos caminhos do hospital. E aí, hoje, vocês podem ver que, por exemplo, o caminho dos hospitais está todo sendo redesenhado por causa do Covid e tal. Então, o Covid está gerando vários problemas de design de tudo, da vida, né? E isso está sendo redesenhado enquanto a gente conversa. E aí tem um outro caso interessantíssimo sobre design focado no usuário, que é o cara que inventou a ressonância magnética. Não sei, vocês sabem dessa história? Vou fazer aqui.
Tá, posso falar assim um pouquinho de etnografia. Deixa eu ver aqui. Exato. Então, a etnografia é uma área da antropologia, né? Enquanto você se vê mais como observador participante dentro do processo. Dentro do site da Discool tem, guias inteiros sobre isso, vocês podem ler, mas basicamente deriva do conceito de observador participante da antropologia. O problema de você seguir técnicas estritamente etnográficas é que você não vai chegar num lead nunca, e você não vai fechar a matéria nunca, você vai ter um caderno de campo, e você vai colher impressões soltas. Né? Grosso modo, é isso que vai acontecer. Então, quando você está pensando em processos de comunicação, é interessante você usar um pouco do seu know-how, né? Você hackear um pouco da etnografia, mas trazer sempre para o que você quer também, que é o processo de comunicação, produto de comunicação e assim por diante, tá? Então, mas eu ia falar uma outra coisa. Na ressonância magnética. O cara que criou a ressonância magnética, depois de ter feito a máquina, um dia foi no hospital e viu uma criança desesperada, tendo que tomar uma injeção, ser sedada para entrar naquela máquina e ficar parada 40 minutos, que é praticamente um filme de terror para qualquer criança, ficar 40 minutos dentro de uma máquina para fazer uma ressonância. E aí ele voltou deprimidíssimo para casa e disse, cara, eu falhei como designer, como é que eu vou criar uma coisa dessas, onde 80% das crianças têm que ser dopadas com medicação para fazer o exame. Isso não está certo. E aí ele foi pensar, e aí ele acabou criando estações lúdicas, onde as crianças entram no navio pirata, daí dentro da máquina tem todo o mar, os peixinhos, e aí ele foi criando temas, e aí hoje tem várias salas nos Estados Unidos de ressonância magnética infantil, porque ele olhou que tinha uma parcela de público que ele não estava atendendo. A mesma forma, quem tinha um olhar de design muito bom era o Walt Disney, porque tem foto dele ajoelhado no parque em várias situações. Por quê? Porque ele sempre queria ver de que jeito que as crianças iam enxergar aquilo que estava sendo construído. Então, é você realmente se colocar no lugar do outro para, então, produzir alguma coisa. Tá bom? Obrigada aí pelas referências, pessoal. Então... o que a gente fala quando a gente fala em confiança criativa? Que é um pouco um problema para quem trabalha em áreas bem estritas. Eu sei que tem advogado aqui na sala, tem gente de outras áreas, a medicina segue protocolo pra caramba, jornalista segue protocolo, método, né? Para não incorrer em falhas, né? Então, a confiança criativa é uma coisa a desenvolver, é um desafio, ela é estimulada no ambiente onde você se sente seguro. Por isso que se fala muito em segurança psicológica. No Google se fala muito disso. As equipes são muito horizontalizadas e tem uma coisa de você poder falar o que você está pensando, né? Então, o David Kelly fala assim, o que queremos que cada um tenha a habilidade de fazer o que deve e quer fazer, mesmo que enfrente circunstâncias ambíguas ou difíceis. A principal característica que paralisa a pessoa é o medo. Medo do fracasso, medo de ser julgado. Tem um aspecto do design thinking que é centrado no ser humano e focado em ajudar os outros, que só acontece com experimentação e pequenos passos, que dá aos estudantes a permissão para tentar novos comportamentos apesar do medo, né? Então, essa é uma postura que é interessante e tem que ser exercitada. E aí agora eu vou falar de algumas coisas que são conceitos que eu acho legais, eu não sei nem se eu vou conseguir chegar no final, mas assim, por que você tem que prototipar? Porque normalmente o jornalista acha ridículo prototipar, acha que se sente indo no parquinho, no jardim da infância. Normalmente os protótipos são usados para testar uma funcionalidade, mas também podem ser usados para aprofundar o entendimento sobre seu espaço de criação e do usuário, mesmo numa fase de pré-solução do projeto, né? Então, você constrói para pensar, desenvolve várias soluções e testa
cria protótipos desenvolvendo contexto para ir refinando, porque o que você quer é refinar. Protótipos inspiram os outros, né? Colegas, clientes, consumidores, investidores, e mostram a sua visão. Quando você vai testar, isso é muito próximo do que a gente tem em startups, que se chama elevator pitch. Alguém pode resumir para mim elevator pitch? Alguém sabe o que é o tal do elevator pitch? Ninguém? Aham, temos uma pessoa aqui. É isso aí. É isso, é vender, é o discurso de elevador mesmo. Você conseguir vender seu peixe no tempo com alguém muito ocupado no elevador, enquanto o elevador está subindo, e aí você tem que dizer, vender seu peixe, falar, você tem que me dar dinheiro para fazer isso. É mais ou menos como funciona no Vale. Então, o teste é um pouco isso, é quase um elevator pitch, é pensar como você vai fazer, né? E quando você prototipa, explica esse protótipo, você tem que estar consciente que você está prototipando para você aprender, né? Se uma fotografia vale por 1000 palavras, um protótipo vale por 1000 fotografias. Ele resolve desentendimentos, ele reduz e tenta eliminar a ambiguidade e ajuda a gerar ideias e reduz falhas de comunicação, que é um dos grandes problemas das empresas, problemas de comunicação. E também você, às vezes, em pesquisa, não saber o que o usuário realmente está entendendo sobre o que você está falando. Além de uma outra coisa, eu não sou socióloga, mas a gente sabe que as pessoas mentem, né? As pessoas mentem em entrevistas, as pessoas mentem em pesquisas de opinião, as pessoas mentem em focus groups, as pessoas mentem o tempo inteiro, porque querem agradar a expectativa do outro, com influência está no focus group e outro influencia. Então, tem essa amostragem viciada. Quando você está olhando uma única pessoa e você está tendo os seus próprios insights, você tem outras variáveis que você pode incluir dentro desse processo de pesquisa, tá? São subjetivas, é verdade. Não vou questionar, mas existem. Então, assim, a gente tem dentro da percepção uma arma poderosa para a gente decidir o que a gente quer fazer e o que a gente está achando que o outro acha. E aí, quando explica, confirma, né? Reconfirma, tem um feedback mesmo, né? Sobre, então essa newsletter, se tiver uma chamada desse tema iniciando, e você vai no detalhe, você faz a pessoa clicar no papel e leva para outro ambiente, e assim vai testando, tá? O protótipo também estimula um tipo de conversa mais informada, porque quando o usuário volta para ver o que você construiu, geralmente ele se sente super lisonjeado, e eles amam. Então, assim, o importante também é vocês conseguirem tirar... vocês conseguirem tirar deles algo que não seja tão óbvio também, né? Porque vocês vão ficar muito felizes de ouvir o que eles vão falar, mas o importante é ouvir as críticas, né? E tem um jeito que eu gosto de dar feedback, que vocês podem ensinar para as pessoas, e vocês podem fazer nas equipes de vocês e com as pessoas que vocês trabalham, que eu gostei de tal coisa, mas eu gostaria de tal outra, e assim por diante, ok? Eu gostei, eu gostaria. Então, assim... feedback, eu gostei de tal coisa, eu gostaria de outra. E aí, eu gostaria é um espaço gentil para você fazer a crítica, tá? Então, deixa eu ver que eu pulei aqui. Vamos voltar. Aí, de novo, vamos focar nisso. Fale rápido, fale barato. Criar protótipos feios, sujos e malvados te ajuda a testar hipóteses e não investir um monte de tempo e dinheiro antes da hora. Isso é muito importante. Não gastar dinheiro antes da hora, não colocar R$1 num servidor, num WordPress, num template, porque não vale a pena. Você tem que estar certo do que você vai fazer. E no achismo, porque assim é muito comum em qualquer área, tá? Não é só na jornalística. Eu tenho uma ideia, e aí as pessoas se apaixonam pelas suas ideias e acham que as suas ideias são maravilhosas. Ideias são tão boas quanto a sua execução. Tanto que, por exemplo, se você
levar uma ideia que vai virar uma startup, um empreendimento, e você não participar do processo de produção de alguma maneira, o que vale essa ideia é 5% do negócio. Então, a ideia em si não vale muito, o que vale é a execução, né? Então, você tem que gerenciar o processo de construção dessa solução, encontrar uma variável da solução para explorar mais profundamente. Então, você não vai construir... Depois que você testou, você vai pegar de novo um aspecto, você vai jogar um monte de coisa fora, que não serviu, e você vai, de novo, por via de insight, escolher um aspecto desse teste para continuar fazendo o quê? Iterações, refinando. Se você não acertou em nada, você pode fazer o que se chama de pivotagem. Você dá um cavalo de pau e muda o projeto inteiro. Também acontece em ciência. Você vai a campo, a sua hipótese está furada, você não conseguiu ninguém para confirmar aquilo, então você desiste. Você vai para um outro ângulo, vai para um outro olhar. Também acontece na pauta, a mesma coisa. Então, aí, essas similaridades aí que eu tenho que puxar para o jornalismo para vocês entenderem como é que dentro do processo, que é bem diferente, bem subjetivo, bem lúdico, vocês conseguem fazer esses paralelismos, né? Essas comparações. Então, você, com essa variável que você escolhe, você quebra o problema em pequenas partes. E geralmente tem uma aflição muito grande de quem começa uma coisa, que é assim, por onde eu começo? A pergunta para o designer sempre é muito tranquila. Eu começo por onde é mais fácil, né? Então, você começa pelo que é mais fácil, que pode dar maior impacto. Então, aí pode ter um exercício de design interessante. O que é que está caindo da fruta da árvore, fruta madura caindo da árvore que você pode pegar e trabalhar rapidamente em cima para entregar, porque é fácil para você. Você conhece aquela área. Né? Então, você vai navegando em cima disso, tá? E aí você testa para continuar esse aprendizado, tá? E aí quanto mais você colocar o contexto do teste na vida do usuário, mais ele vai se identificar e mais insights ele vai gerar. Então, um conselho, prototipe como se você estivesse certo, e teste como se você estivesse errado. Na hora que você vai construir o protótipo da ideia que venceu lá o brainstorming, você tem que ir para tudo acreditando, amando tal. E aí, na hora que você vai testar, é a hora do grilo falante. Aí você fala, tá. É nessa hora que você vai, então, abrir para deixar o grilo falante também te dar alguns caminhos, ok? Então, é importante vocês terem isso em mente. Então, você testa para redefinir esses protótipos e as soluções. Você encontra o caminho de interação para fazer novos protótipos. Lembra do fale rápido, fale barato? E, às vezes, você volta a começar o processo do zero. Só que você, na verdade, está olhando por um outro ângulo. Você não está começando do zero e você está aprendendo. Por isso que empreendedorismo é tão legal. Porque, dificilmente, você vai aprender em qualquer empresa, em qualquer lugar, tanto quanto quando você tenta tirar um projeto do chão. E isso é muito fascinante, porque são curvas de aprendizagem, né? Um carrossel emocional até para quem se aventura nesse processo, mas é fascinante, porque quando termina, mesmo que não dê certo, você tem uma experiência incrível. Por isso que muitas vezes investidores preferem dar dinheiro para gente que falhou 2 ou 3 vezes em startups anteriores, porque eles sabem que tem um ciclo de aprendizagem que aconteceu ali. E a pessoa ela não está vindo verde, assim, do nada, ela está sabendo o que é fazer uma coisa do zero, né? Então, de novo, no teste você trabalha a empatia de novo e essa empatia é o que vai gerar esses novos insights, tá? Às vezes, o teste indica que você não foi no melhor caminho para aquela solução e você também não contextualizou o problema corretamente. Às vezes você não achou o insight para complementar o ponto de vista numa coisa que realmente pega para a pessoa. E aí você tem que voltar. Mas isso é uma prática. Você vai fazendo, vai aprendendo. Você tem que ter uma postura de iniciante, não julgar, questionar tudo, né? A criança não vive perguntando por quê. Pergunte por quê para tudo, inclusive para aquilo que você já sabe, né? Seja realmente curioso, encontre padrões.
ouça de verdade o que a pessoa fala e como ela fala, não só o que ela fala, como ela fala, né? E aí você resume tudo o que eu disse hoje. Ouvir é uma grande habilidade, para não tentar também conduzir o processo de uma maneira que não seja genuíno, né? Para você não tentar guiar demais o processo, embora isso às vezes seja difícil. E aí eu vou falar amanhã um pouco sobre processos decisórios, como é que você organiza isso, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais e dividir os grupos para a gente começar a pensar. Tem os projetos aqui de gastronomia, projetos de jornalismo local, bairro, projeto de centro de São Paulo, projeto de educação, livro de hemodiálise, não é? Várias coisas acontecendo, né? Vários setores que podem ser interessantes, gente querendo fazer podcast, ou já fazendo podcast, gente querendo fazer newsletter, e sabendo, poxa, eu faço podcast e newsletter. Não sei, você tem que ouvir as pessoas para saber o que você vai fazer. O que vai ressoar mais com esse tipo de audiência. Quem é um super usuário de um conteúdo de crônicas, né? Então, é assim que você vai escolhendo e criando o que a gente chama de árvore de decisões. Eu gosto de falar muito disso. Criar uma árvore de decisões. Ah, se eu for por aqui, eu vou por ali. Se eu for aqui, eu vou por ali. E aí você vai gerando isso. Eu gostei, eu gostaria. Tá bom, gente. Então, olha, estamos chegando no final da aula. Alguém tem alguma dúvida? Últimos momentos aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá bom. Então, o que a gente tem que ver amanhã Eu fiquei na dúvida. Boa tarde. Oi. Então, a senhora falou muito a respeito dessa captação de usuários por meio do presencial. A gente fazer esse contato físico. Então, mas como seria esse contato via plataforma? Daria também para empreender? Como seria? Então, agora na pandemia está muito difícil fazer design, assim, né, de campo, pesquisa de campo e tal. Mas, sim, você precisa observar. É difícil observar pelo computador, né? Então, dá para fazer entrevistas em vídeo, funciona, mas você perde como você perde em qualquer processo de aprendizagem digital. Você não tem a mesma qualidade do que no presencial, nunca, nem nunca terá. Então, eu acho que isso pode ser interessante. E aí, amanhã, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer misturar as pessoas. Pessoas que são estudantes, com pessoas que trabalham com produto, com pessoas que têm projetos, que querem desenvolver projetos, com pessoas que são freelancers, com pessoas que são de outra área, com pessoas que só estão curiosas. Então, a gente vai ter que sambar para achar esse link aí entre todos. Eu identifiquei esses usuários aqui no curso. Tem mais algum? Se tiver mais algum que eu não identifiquei, a gente vai também ver como a gente distribui amanhã entre todos e gera, então, aí alguns grupos. Se ficamos com 50, talvez a gente crie 8 salas, eu não sei. A ideia é criar grupos. E aí vocês vão trabalhar e eu vou tirar dúvidas, vocês só vão trabalhar. E aí vão ter que entrevistar pessoas, fazer testes, escolher um caminho de pauta. Então, é ótimo vocês pensarem de hoje para amanhã. Quem não tem projeto, se quer pensar em alguma coisa, a gente pode votar. A gente já teve algumas pessoas que já mencionaram projetos que querem fazer, querem explorar, então eu vou respeitar isso. Então, quem no primeiro dia chegou já de cara falou, eu quero fazer uma coisa de gastronomia, eu tenho um site, eu vou pegar quem já trouxe, eu tenho um livro, a gente vai pegar isso e se tiver oportunidade de pegar mais assuntos, a gente vai explorando, tá bom? Então é isso, pessoal, até amanhã. Obrigada. Até logo.